Olá, damos as boas-vindas a mais um episódio do podcast Acelera. E hoje, aqui com uma convidada para lá de especial, a Flávia Alves, que veio direto de Jundiaí, São Paulo, né, Flávia? Exato. Para falarmos um pouquinho sobre o mercado financeiro, o mercado digital, empreendedorismo e muito mais. Flávia, seja bem-vindo ao Acelera. E eu espero que a gente tenha aqui um papo fluido, leve e que possa gerar diversos insights para os nossos ouvintes. E eu queria que você se apresentasse, sei um pouquinho de você, que você atua na educação financeira, mas queria que você falasse um pouquinho sobre a que veio aqui no nosso episódio. Vamos lá. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, Bárbara, e trazer para o seu público, né, um pouquinho da minha história, um pouquinho dessa jornada dentro do mundo digital. Sou educadora financeira desde 2019. Eu fiz uma transição de carreira. Sou formada em engenharia industrial mecânica. Atuei na área por muitos anos. E em 2019 eu passei por uma transição de carreira, onde eu migrei para esse universo de finanças. Fui aprender a investir. E depois que eu consegui ter êxito, eu decidi ensinar para as pessoas aquilo que eu apliquei na minha própria vida. E desde então eu venho atuando nesse universo de mentorias. Durante a pandemia, isso se aflorou muito fortemente, porque estávamos ali todos trancados em casa, e foi o momento que eu vim para o digital. Através do Instagram, trazendo mentorias e ensinando as pessoas a investir. E hoje eu atuo também muito fortemente com a questão comportamental, né? Ensinando as pessoas a ter o comportamento adequado para lidar com as suas finanças pessoais e também as finanças do seu próprio negócio. Obrigada. Então, educadora financeira, palestrante, empreendedora digital, né? E também você falou que trabalha no mercado de capitais. Sim. Que chamam da Bolsa, o B3. Esse universo chegou para mim numa necessidade, numa dor que eu tinha muito grande, de fazer o dinheiro a trabalhar por mim. E durante muitos anos eu tive o hábito de poupar parte dos meus recursos, porém, quando chegou nesse momento de ter que me sair do mundo corporativo, bateu uma insegurança muito grande, porque eu sempre apliquei os meus recursos poupados em produtos bancários. Porém, não via esse recurso render. O que tinha de alteração e de valorização eram os aportes mensais que eu tinha o hábito de fazer. E como o motivo da minha saída do mercado era por questões de saúde, o meu receio maior é quanto tempo eu ficaria fora, sem poder voltar a trabalhar, e esse recurso não está rendendo e nem ter os meus aportes acontecendo mensalmente. E aí, nessa necessidade, eu falei, eu preciso aprender a colocar esse dinheiro a trabalhar, porque enquanto você está no corre-corre da vida, trabalhando lá no CLT, você não tem o tempo de se dedicar aos estudos, de aprender a fazer o dinheiro, né? Você vende as suas horas em prol de receber o recurso, mas você não aprende a fazer o dinheiro. Você está vendendo parte do seu tempo, parte da sua vida. E nesse momento eu tive um insight de voltar a estudar. Tinha muito tempo que eu não fazia um curso, não fazia uma atualização. E como eu sempre gostei de dinheiro, eu sempre fui de bater metas. Me mostra a cenourinha, me fala o que eu tenho que fazer, que eu me dedicava junto com a minha equipe para atingir as metas e ser bonificada por isso. Então, ganhar dinheiro para mim era fácil, bater metas para mim sempre foi meu objetivo. Agora a minha meta era fazer o dinheiro trabalhar por mim. E aí eu voltei a estudar, porque eu não conhecia nenhum investidor, ninguém ensina como fazer isso da forma correta. Tem muita gente hoje no mercado ensinando da forma errada, ensinando você a perder o seu dinheiro. Agora, como fazer o dinheiro trabalhar por você se multiplicar, são poucas as pessoas que ensinam essa fórmula. E eu falei, eu não nasci sabendo, mas ninguém nasceu, a gente aprende. E se a necessidade hoje me bate à porta, eu vou correr atrás de aprender a fazer. E aí eu voltei a estudar, e em 1 ano e pouco, durante a pandemia, eu passei por uma crise financeira, que não era financeira, na verdade era de saúde, que foi a pandemia. O mercado financeiro extremamente volátil.
E eu tive a mentalidade correta de estar seguindo pessoas que realmente eram experientes e que traziam ali no YouTube informações a respeito de mentalidade. E eu segui a mentalidade desses gurus, que eu digo assim, que são hoje as minhas referências. Pessoas maduras e que conseguiram fazer um patrimônio bacana na Bolsa de Valores. Ouvir o que eles diziam foi crucial na hora que eu passei pela crise, de me manter firme no meu propósito, manter a minha carteira, fazer gestão dessa carteira e ver o meu patrimônio se multiplicar depois de alguns meses. E depois que isso aconteceu, eu vi a minha independência financeira chegar. Quando isso aconteceu, eu falei, cara, achei o caminho das pedras. Eu não posso guardar isso só para mim, eu preciso ensinar as pessoas de alguma forma como fazer isso acontecer na vida delas, porque você consegue a independência financeira, você consegue se aposentar através do mercado de capitais, só que isso não é falado, isso não é ensinado da forma correta. Por que será, né? Não é interessante para as instituições financeiras, não é interessante para o governo que as pessoas tenham liberdade financeira. O interessante é que estejam todos presos às instituições através dos juros abusivos, através do endividamento, da inadimplência, do crédito fácil. E como eu tive situações na minha própria família de endividamento, e isso mexeu muito, abalou muito com o meu emocional, durante ainda a pandemia, eu cheguei à conclusão de que era uma questão de não só ensinar a investir, mas também de educar as pessoas a ter o comportamento adequado. E aí eu levantei essa bandeira. Hoje eu trabalho com mentorias, com palestras, faço cursos, escrevo livros, todos voltados para esse lado da educação do comportamento financeiro, para que as pessoas possam se libertar financeiramente, se curar, porque isso hoje é um problema crônico de saúde mental e emocional que vem abalando as famílias. E a educação do comportamento financeiro é a possibilidade de trazer cura a essas famílias, a essas pessoas que hoje sofrem com a inadimplência e com o endividamento no país. Para você ter noção, hoje nós temos 71 milhões de inadimplentes no país. Pós-pandemia, isso se agravou. E não se fala sobre isso. E aí nós chegamos a um ponto que eu queria entender melhor, né? Hoje, 71 milhões é um número extremamente expressivo, né? Eu estava vendo dados do CNC que agora, em março de 2024, 78% das famílias brasileiras dizem ter algum nível de endividamento. Isso é um dado muito importante, né? A gente sabe que a riqueza está com poucos, mas que a pobreza e o endividamento se alastraram nos últimos anos é um dado muito preocupante, mas que abre aí também um leque de oportunidades, né? Um oceano azul para que você possa atuar realizando, né, o seu propósito, a sua missão, e também transformando vidas, né, nesse caminho de educação financeira. E aí eu chego na seguinte questão: como que é hoje para você, né, atuar nesse mercado no digital? Porque eu imagino que você já tenha, né, antes de entrar para o digital, feito a sua jornada. Mas como que foi dar esse passo para o marketing digital e o que isso trouxe para você e para todas as pessoas que são impactadas pela sua mensagem de valor na vida? Olha, para mim foi uma quebra de paradigmas e de tabu. Porque quando eu fiz essa transição de carreira, a princípio, eu tive toda a orientação para retornar para o mundo corporativo, para me recolocar no mercado, né? Eu trabalhava na área de compras, eu era gestora coordenadora de compras da Vale. E, a princípio, minha intenção era cuidar da minha saúde e depois retornar. Só que à medida que eu comecei a estudar, eu passei a amar tanto o que eu estava aprendendo e que se tornou algo assim prazeroso, fazer gestão do meu próprio recurso. Tive a opção também de trabalhar na XP e quando chegou nesse momento eu falei, cara, não, eu quero realmente cuidar do que é meu. Ninguém melhor do que você para cuidar do seu próprio dinheiro. Não, jamais terceirize, coloque nas mãos de terceiros aquilo que cabe a você fazer. E vir para o digital foi a possibilidade de passar a ensinar o que eu estava aplicando na minha vida e que estava dando certo.
E como fazer isso? Pela internet, pelo Instagram, uma ferramenta que eu desconhecia até então. Eu trabalhava muito com o LinkedIn. E um mentor falou para mim: Flávia, o que você quer fazer hoje, em meio à pandemia, onde está todo mundo trancado dentro de casa, com medo de se relacionar e de conversar, o Instagram é a melhor ferramenta para você fazer as suas mentorias, vender as suas mentorias. E eu fui pro Instagram, não sabia nem como criar a conta, pedi ajuda para a mãe com a coleguinha de um filho do meu filho. E ela criou para mim ali a conta, AD.Investimentos. A logo colocou 2 sapatinhos, porque eu falei, eu quero atender o público feminino. E fui criticada pelo meu mentor. Ele falou assim, por que você não colocou o seu nome? Cadê a sua foto no Instagram? Então, eu tinha um certo receio de me expor. Minha vida era privada, imagina eu me expor publicamente. Então, foram paradigmas que foram sendo quebrados na linha do tempo, né? Comecei a fazer foto de estúdio porque eu não gostava das minhas fotos. Depois, para gravar vídeo, era uma dificuldade tremenda. E com o tempo, a gente teve que ir desconstruindo isso e construindo a Flávia que fala. Então, foi desafiador. Ainda tenho algumas dificuldades, sim, que eu venho aprendendo a lidar com elas, porque pessoas se relacionam com pessoas. E para eu alcançar o meu objetivo, que é levar a educação do comportamento financeiro para o máximo de pessoas possível, as mídias sociais é o caminho. Sim. Então, eu preciso de fato desconstruindo e reconstruindo essa Flávia que se comunica através das mídias sociais e leva o seu propósito, a sua verdade para milhões de pessoas através do digital. Interessante. Aí eu vou te fazer uma provocação que eu acho que eu converso muito sobre isso com as pessoas. Tem uma frase, que eu só não vou lembrar de quem agora, que diz assim que o seu admirador muitas vezes é alguém desconhecido e o seu hater muitas vezes você conhece bem. E é isso, né? Começar no digital muitas vezes nos traz as alegrias de ver pessoas que nos conhecem torcendo por nós, mas também as expectativas quebradas de ver muitas vezes familiares, pessoas próximas, né, em dúvida ou até não nos reconhecendo como tal. Como foi para você esse começo? Porque eu sei que todo mundo passa em alguma medida por essa quebra de expectativas para superar. Eu acho que o medo de desagradar também, né? Assim, a gente quer ser reconhecido primeiro por quem amamos e nos amam, mas muitas vezes a gente vai ser reconhecido lá fora primeiro. Né? Verdade. Como isso. Olha, é desafiador, precisa de coragem, porque aquelas pessoas que a gente espera ter o reconhecimento e apoio são justamente as pessoas que não vão te apoiar e nem te reconhecer. Aqueles amigos que você acha que vão ser os primeiros a comprar o seu produto, que vão te apoiar e que estarão ao seu lado, são pessoas que não chegam. Ou, aliás, elas estão ali te olhando e te observando, mas são incapazes de te dar um like, são incapazes de comprar um produto que você lança, são incapazes de te motivar ou te aplaudir quando você começa a ter êxito no seu propósito. Então, você lidar com essas questões é difícil. Mas é um amadurecimento. Sim. É um olhar para dentro e falar, por que eu estou aqui? Aonde eu quero chegar? Eu estou fazendo por mim ou estou fazendo pelos outros? O quanto que o que o outro pensa a meu respeito, a respeito do meu trabalho, influencia o que eu realmente quero alcançar. O quanto isso diz sobre nós, de fato. Quanto isso diz sobre nós. Exato. E fazer esse exercício é um exercício de autoconhecimento. Sim. É um exercício de mergulhar no mais íntimo eu e ver o que te motiva. Quais são os resultados? Quais são os resultados que você quer alcançar e o porquê que você está fazendo isso, que é a questão do propósito. E aí, ouvindo a minha intuição, que eu falo que é Deus falando comigo, um dia veio uma mensagem assim muito forte para mim. O que você faz não são para essas pessoas que te olham. Continue fazendo o que você faz. Porque você está fazendo para um público
que certamente está te ouvindo e vai te ouvir. Esses aí estão só para te olhar, não vão te aplaudir. Mas não pare por causa disso. Eu acho que passado, né, esse primeiro momento, e alinhado essas expectativas, eu acho que a gente consegue ajustar o nosso trabalho a longo prazo, né? E aí, vou trocar com você um pouco dessa minha experiência, quando eu comecei a produzir conteúdo, né, sobre marca pessoal, sobre como trabalhar melhor o seu branding, a serviço dos seus negócios, dos seus objetivos de profissionais. Eu percebi realmente que algumas pessoas valorizavam, mas quem mais valorizava era quem vinha chegando, né, e que vinha realmente sendo impactado por aquela mensagem onde eu tocava na dor, né, de você não ser reconhecido no seu trabalho, de você não conseguir negociar seu próprio salário, não conseguir uma oportunidade melhor. Muitas vezes você precisa se comunicar melhor, mais intencionalmente. E às vezes as pessoas que estão perto de nós, elas já escutaram aquelas mensagens, já não tem mais tanto valor. Mas quem chega, fala, opa, é sobre É sobre isso. E aquilo, de alguma maneira, gera eco, né? Você atravessa ali vidas a partir das suas mensagens. Agora, profissionalizar esse trabalho, né? Tornar ele uma esteira de produtos, tornar ele uma jornada para esse mentorado, para esse usuário, para esse aluno, é um grande desafio no mercado digital, né, do qual muitos creators, infoprodutores têm de lidar. Sim. Então, me conta um pouquinho de como que tem sido para você essa jornada de tornar o seu trabalho cada vez mais independente da sua imagem também, né? Porque quando a gente tem um curso, quando temos um produto a vender, a gente não está trocando a nossa hora. Sim, oferecendo o nosso conhecimento, né? Empacotando esse conhecimento na forma de um produto para ofertar para o público de uma forma mais autônoma. Não depende de mim ali o tempo todo dedicada, mas está bem estruturado, está bem organizado. É a Flávia que está ali te trazendo o conteúdo que ela tem de uma forma organizada e acessível no online. Exato, gerando transformação e alcance, né? Para pessoas que possivelmente você nunca encontraria dentro de uma sala de aula. Né? Eu acho que o ensino à distância, o mercado de marketing digital, esse trabalho, ele acaba ganhando alcance, escala, e você pode estar transformando vidas lá em outro país. Exatamente. Né? E precisam e necessitam dessa mensagem, dessa educação. Mas eu sei que esse caminho também é marcado por grandes desafios. Né? Um deles, você acabou de citar esse começo, é a gente entender como opera, né, dentro do audiovisual, dentro das mídias, dos nossos canais, com os nossos clientes mentorados. Né? Eu acho que tem todo um desafio de não só desenvolver a nossa comunicação, como alinhá-la aos objetivos dos nossos produtos no digital. Né? Sim. E como tem sido encontrar essa sua voz dentro do digital, em meio a tantas pessoas que trabalham no mercado financeiro, com finanças pessoais. Temos aí grandes creators que impactam milhares de vidas no Brasil e fora, mas a gente sabe também que é um mercado que tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. E você, antes da gente entrar aqui nesse podcast, você me disse, são tantas pessoas endividadas, tantas pessoas precisando de informação de qualidade, que não é 1, 2, 3 bons produtores de conteúdo e de cursos que vão resolver essa dor. Né? Então, me conta um pouquinho de como que você faz para começar a se diferenciar nesse mercado. É um universo hoje, porque falar de 71 milhões de inadimplentes no país, cara, independe de classe social. Porque a gente bate numa dor que ela não importa se a pessoa, qual é o salário da pessoa, se ganha 30 mil, 50 mil, 100 mil reais por mês, um diretor de uma grande empresa, instituição, ou se é um assalariado, uma pessoa que recebe um salário mínimo. É independente disso. Porque o brasileiro, ele não tem educação financeira. Isso vem de gerações em gerações. Ele não sabe lidar com dinheiro. Da nossa própria história, né? A própria história, colonização, traz isso de geração em gerações. E aí o que acontece? As pessoas, elas adentram ao mercado de trabalho
sem saber lidar com o dinheiro. Tem uma percepção de que o indivíduo ele vai aprender a lidar com o dinheiro por osmose. Recebeu o primeiro salário na conta, recebeu um cartão de crédito, automaticamente ele vai saber gerir bem os recursos financeiros dele para a vida. E isso não é uma verdade. E a questão do crédito fácil hoje, amplamente aberto no país, faz com que a pessoa, já no primeiro emprego, já comece a se endividar. Porque temos um consumismo muito forte, até mesmo pelas próprias mídias sociais, essa divulgação, essa fomentação do ter. Eu quero ter, eu posso ter. As pessoas não perguntam, elas não querem saber se elas podem naquele momento ter. Mas eu tenho crédito, eu tenho um cartão de crédito, eu parcelo a perder de vista e eu tenho aquilo naquele momento que eu quero. Então, não sabendo que o cartão de crédito ele é uma excelente ferramenta para te aumentar ali o seu pagamento em 45 dias, te dar uma extensão maior no seu fluxo de caixa para você adquirir. Mas quando chegar a fatura, você tem que pagar essa fatura na íntegra. Se você deixa de pagar a sua fatura na íntegra, você está arrumando um endividamento num dinheiro que é muito caro. Sim. Então, isso não é ensinado para as pessoas, só entregue para ele um cartão de crédito. Não, vários, porque as instituições financeiras ficam ligando e te ofertando. Você mal entrou numa loja, a loja já está te ofertando o cartão dela. E as pessoas vão pegando aquele monte de cartão e acham que aquele dinheiro todo que está ali dentro daqueles cartões pertence a ela. E sai comprando o mundo. Quando percebe, estão inadimplentes, estão endividadas até o último fio de cabelo com juros absurdos. Isso tudo me leva a olhar para a questão do comportamento. Hoje temos muitos educadores financeiros por aí, mas pouco deles fala do comportamento. Eles falam de organização financeira, de planejamento financeiro, vem com um monte de planilhas, mas ninguém olha realmente para dentro do universo do eu financeiro, da mentalidade financeira do indivíduo. Você entende que essa é uma maneira que você tem de se posicionar? De me posicionar. Eu trabalho muito voltado para dentro da metodologia da SOP, que baseia-se em você entender o seu eu financeiro. O que te foi ensinado sobre o dinheiro é carregado de crenças limitantes e sabotadores. Então, na minha mentoria, que na verdade ela é pautada mais numa parte terapêutica, nós entramos para dentro desse indivíduo olhando para essa construção do eu financeiro dela. Nós vamos desconstruir essas crenças limitantes que trazem a escassez. A vida que ela vem tendo hoje é pautada nessas crenças e a gente vai reconstruir por crenças realmente que vão dar suporte para ela para ter uma transformação de vida e levá-la à abundância financeira. Entendi. Então, são crenças fortalecedoras. Sim. A gente bate na crença da identidade. Você precisa entender quem é você. Você é um ser divino capaz de cocriar. Deus, quando ele fez o universo, ele fez um universo abundante de riquezas. Você é imagem e semelhança de Deus, então você tem o poder de criar também. Co-criar com ele o dinheiro. O dinheiro nada mais é do que uma energia. É um recurso. Então, e as pessoas elas não têm consciência disso, elas querem ganhar. Elas não querem criar. Por que eu tenho que ganhar na loteria? Por que eu tenho que herdar uma herança? Por que eu não posso criar o meu próprio recurso? Então, quando a pessoa ela entende que ela tem uma crença limitante com relação à identidade de quem ela realmente é e o poder que ela tem em mãos, ela vive na escassez por desconhecer quem é. Sim. A crença da capacidade. Você é capaz de realizar coisas tremendas. Mas por você não conhecer a sua própria capacidade, você acha que você não é capaz. Porque o que as pessoas falam para você significa quem você é. E isso não é verdade. E a crença do merecimento. A maioria das pessoas acham que não são merecedoras. Se você tem uma condição um pouquinho melhor, começa a se destacar da sua família, você já começa a se sentir mal. Então, são crenças que hoje limitam as pessoas e fazem com que elas não progridam na vida. Você atua dentro dessas crenças para que isso possa abrir outras portas. Nós vamos desconstruir essas crenças, nós vamos identificar o que ela traz, de frases que ela ouviu na infância, de pessoas que foram falando para ela coisas a respeito relacionadas a ela, ao dinheiro, e que isso se tornou verdade, que nem ela mesma tem consciência, está no subconsciente dela.
boicotando, sabotando as atitudes que ela toma com relação ao recurso financeiro. O dinheiro bate na mão e não fica. Cai na conta e tem que sumir rapidinho. Ela não consegue ver dinheiro parado, ela não aprende a poupar. Por quê? Porque ela tem crenças ali que a gente precisa olhar e falar: por que você não consegue ver dinheiro parado na sua conta? Por que a gente não pode dar direcionamento para os seus sonhos? Outro pilar da minha mentoria são os sonhos. As pessoas, elas só mudam, ressignificam a sua vida financeira a partir do momento que ela volta a sonhar. As pessoas, elas deixaram de sonhar. Quando somos crianças, a gente sonha com um monte de coisa. À medida que você vai crescendo, você vai sendo tão tolhido com relação aos seus sonhos que você para de sonhar. Você quer simplesmente ter, mas você esquece do que você realmente sonhou um dia e não trabalha para realizar esses sonhos. Não direciona os seus recursos financeiros para realizar esses sonhos. E esses sonhos, eles podem ser de curto, médio e longo prazo. Só que, por exemplo, um sonho de longo prazo, você tem que ter paciência para realizá-lo. Você não compra uma casa da noite para o dia. Você precisa se estruturar e se organizar para comprar essa casa. Você não faz uma viagem da noite para o dia. Você precisa planejar essa viagem para médio prazo, longo prazo, dependendo de onde você quer ir. Só que a pessoa no imediatismo e por ter um cartão de crédito, não me interessa se eu posso ir para os Estados Unidos hoje ou amanhã. Cara, eu tô com cartão de crédito, vou comprar minha passagem ali, vou parcelar, perder de vista, vou lá fazer minhas comprinhas e volto encalacrado. Então, é uma questão... Alguém aí se identificou? É uma questão comportamental. São atitudes que você toma e que te levam a uma vida de escassez. Eu concordo, eu vejo muito disso nas pessoas, em especial, né, nos profissionais que muitas vezes trabalham próximo a nós. Mas voltando a esse tema, um pouco para essa jornada, né, de produzir um conteúdo e gerar valor para aquela pessoa que precisa, como é o caso, né, das pessoas que têm um comportamento equivocado em relação às suas finanças. Eu queria entender se isso acontece da mesma maneira para, por exemplo, profissionais como você, que estão no digital. A gente sabe que o mercado digital e tem uma volatilidade. Durante a pandemia ele se expandiu, né? Ele ganhou um grande alcance. Todos os índices demonstraram que o marketing digital, em especial no Brasil e América Latina, deram um boom. Teve uma expansão gigantesca. Porque as pessoas foram para a internet. Tinham tempo, né? Tinham um tempo que não tinham antes e passaram a se dedicar a aprender algo novo. Agora, né, passado esse momento, nós temos um outro momento do digital em si. E claro que é difícil manter esse mesmo nível, então existem aí oscilações no mercado financeiro, inclusive nesses primeiros anos de negócios, né? Que é o que é a sua jornada nesse momento. Então, como se manter estável, né, financeiramente, tentando empreender no digital, né, criando um negócio que vai te gerar frutos lá na frente. Eu queria entender um pouco disso, porque eu acho que esse é um grande desafio de todo creator, de todo né? Sim. Primeira coisa é ter a mentalidade adequada e preparada para o longo prazo. Como investir, né? No digital não é diferente, é um investimento. Investimento é longo prazo. Não adianta você querer vir para o digital e achar que você vai viralizar, que você vai ter uma expansão gigante da noite para o dia. É um plantar, é um semear. Você lança a semente, você rega essa semente, você acompanha o germinar dessa semente, você vê a arvorezinha ali começar a crescer e ao longo do tempo você vai adubando essa terra, você vai jogando água, você vai deixando o sol bater nessa sementinha que vai crescendo e virando ali uma pequena árvore até chegar o momento dela dar frutos. É rápido? Não vou enganar vocês, não é rápido. Precisa ter paciência, resiliência, precisa de investimento financeiro, sim. Então, quando você decide fazer uma transição de carreira e vir para o digital, você precisa ter uma reserva financeira para passar por um período que não é curto, é de médio a longo prazo, para que você comece a colher frutos desse trabalho. É uma construção. É uma construção. É raro aquela pessoa que vem para o digital e que explode.
rapidamente. Uhum. Tem todo um trabalho a ser construído, tem uma imagem, tem um brand, tem uma equipe que chega um momento que você precisa se estruturar e ter pessoas te apoiando dentro do digital para que você comece a expandir o seu trabalho. Tem estudos, porque se você vai levar um conteúdo de valor, você precisa buscar este conhecimento, você precisa se autoconhecer, precisa de ter autorresponsabilidade. E método, desenvolver produtos, infoprodutos, é algo também que vai te demandar um investimento em conhecimento, um investimento em construir esse produto, outros profissionais da área do digital para te dar esse suporte, para você empacotar esse conhecimento que você tem e entregar para o seu público. Então, temos várias variantes aqui dentro que compõem esse construir. E esse construir leva tempo. Outro dia uma pessoa me perguntou, né, olhou lá o meu perfil. Eu tenho recebido muitas pessoas no direct que têm chegado no meu perfil e parabenizado pela forma que está estruturado, pelo conteúdo que eu tenho entregue. E vou confessar para você que o ano passado eu fiquei extremamente desmotivada e falei assim, cara, eu vou parar de ficar postando no feed. Porque eu me dedico, eu passo horas do meu dia, às vezes madrugada, construindo, pensando o que colocar, trazer educação para as pessoas através do meu feed, e ninguém é capaz de chegar e fazer um comentário, deixar um like, encaminhar para alguém que vê que pode agregar na vida dela. E eu sempre venho no Stories e falo assim, gente, coloquei postagem lá no feed, curta, compartilhe e tal. E eu chegava lá, cara, ninguém era capaz de dar um like. É onde eu comentei com você, né? Que não é família, amigo, as pessoas chegam lá, te olham, mas são incapazes de te dar um like. E isso começou a me gerar um incômodo. E aí eu falei, eu vou parar, porque eu tô perdendo madrugada de sono, sabe? Tô me entregando mais, me entregando mais do que recebendo. Não tá justo, tá um julgo desigual. Eu acho que tem que ter reciprocidade, até com o público que eu tô me dedicando. Se não está agregando valor para eles, por que eu estou me sacrificando? Sim. E foi tão interessante que eu falei isso para mim, parei para pensar e falei, cara, não está valendo a pena. Isso foi em julho do ano passado. No dia seguinte, cara, chegou pelo meu direct um convite elogiando o conteúdo que eu estava fazendo e um convite para ser colunista de uma revista. Aí eu falei, oi? Até então eu não escrevia, né? Eu estava ali produzindo conteúdo, mas... Colocando a sua verdade. Colocando a minha verdade, mas inconformada pelas pessoas que me seguiam, pessoas conhecidas minhas, que estavam ali, olhavam o meu history, mas não reforçava, né? Não dava aquele reforço positivo. Pô, Flávia, legal o seu trabalho aí, vou te dar um like aqui no seu feed. E aí eu peguei e falei assim, poxa, eu não conheço essa pessoa. Quem que é essa mulher que está vindo aqui me fazer esse convite? E aí entrei no perfil dela, fui olhar e tal, começamos uma conversa, marcamos uma reunião e tal. No mesmo dia que ela veio pela manhã, à tarde veio uma editora de livro me convidando para fazer parte de um projeto. Aí eu falei assim, cara, tá gerando valor, sim. Quem me segue não me dá like, mas quem são essas pessoas que estão vindo até a mim me convidando para escrever? Para falar, me escrever a minha verdade, para falar da minha vida, para contar a minha história. Estão querendo dar voz, né? Ampliar a minha voz. Não só ali dentro daquele quadradinho das pessoas que me seguem no Instagram, mas para um grupo de mulheres que fazem parte dessa instituição aqui, dessa revista. Para um grupo de leitores dessa editora. E aí foi aonde eu falei, não, Flávia, você não vai parar de escrever. Porque eu entendi que eu não estou escrevendo para aquele grupo que me cerca, o grupo que me conhece. O que eu escrevo, ele está tomando proporção maior. Ele está alcançando pessoas que eu desconheço. E gera oportunidades para você. Né? Sim. É o que eu digo muito em marca pessoal. Quando você coloca, né, a sua verdade com honestidade, com generosidade para o mercado, aquilo é uma pedra no lago, né? Você joga lá no meio. Aí ela começa em ondinhas e depois ele começa a voltar, né? Então, toda pedra que você joga no seu lago, no seu brand, ele volta. Em algum momento ele volta. Em algum momento, que às vezes é diferente do nosso tempo,
Sim. mas que é óbvio que é esse retorno natural. E eu acho que essa é uma mensagem importante, assim, né? Trabalhar a sua marca, colocar a sua marca para fora, né? Sair daquele alcance pequeno, em sala ou para um cliente, de alguma maneira nos assusta muito, né? Porque é algo que muitas vezes não somos nativos, não somos dessa geração que já nasceu digital. Então, é bastante desafiador para algumas pessoas, muito mais, né? Que precisam desenvolver a habilidade da comunicação, mas isso devolve para a gente, né? E devolve em oportunidades, devolve em clientes, devolve em pessoas interessadas em colaborar com o nosso trabalho, né? Em se associar à nossa própria marca. Exato. Né? Eu falo que é quando começa o fruto a brotar. De forma pequenininha, ele está em crescimento, mas começa a chegar. E eu estou exatamente nesse momento de pessoas vindo até mim, propondo parceria, querendo comprar um produto que eu ainda não comecei a criar, mas que já comecei a externar para as pessoas. Olha, eu estou começando um novo projeto, que é uma mentoria de investimento e tal. Várias pessoas da área de investimentos já falando, olha, quando você começar a construir, quero estar aí ofertando o meu produto dentro do seu produto, podemos fazer dessa forma. Já fiz várias reuniões, já tenho pessoas ali querendo participar de um novo projeto. A criação de novos livros, outras editoras me abordando, querendo que eu escreva também livros. Aí eu falei assim, gente, o universo ele começa a expandir, além do que você até imaginou. Porque eu jamais, há um ano atrás, poderia imaginar, né, de escrever um livro. E essa oportunidade não foi a Flávia que foi atrás da editora. A editora veio através do direct abordar a Flávia. A revista veio através do direct abordar a Flávia. Então, você construir realmente o seu feed naquela questão de valor, de entregar realmente algo que agregue valor à vida das pessoas, você pode ter certeza que em algum momento isso vai voltar de uma forma positiva para você, de forma que você expanda ainda mais o seu universo. É nesse momento que eu estou vivendo. E aí, quando eu olho ao ano passado, né, quase um ano atrás, eu tendo esse sentimento que estava sendo uma dor. E hoje eu olho para tudo que aconteceu de lá para cá, o sentimento que eu tenho é de gratidão, de que eu estou no caminho certo. Uhum. Com certeza. Eu acho que, ouvindo você falar, também me vejo muito nessa jornada, né? Eu também já escrevi em coautoria um livro sobre marca pessoal. E foi da mesma maneira, assim, eu colocando um conteúdo de valor no mundo, chegou até mim uma oportunidade também de me unir a outras empresárias do digital. Foi maravilhoso, porque eu lembro de ter pensado isso, assim. Essa mensagem, ela tá querendo alcançar mais pessoas. E existe aqui uma ponte para que isso aconteça. E eu vou dar esse passo. Eu acho que foi uma grande oportunidade, na realidade, de tirar essas crenças de que a gente não pode chegar a determinados lugares, né? A gente pode e deve. Exato. Nós não podemos nos limitar e nem deixar que os outros tentem nos limitar com a visão limitada delas. Porque muitas vezes você tenta fazer... Vou te dar um exemplo. Quando chegou para mim essa oportunidade de escrever o livro, o meu filho foi o primeiro a falar, mãe, não começa. Isso é golpe. Aí eu falei assim, de onde você tirou isso, Gabriel? Ele falou assim, mãe, chegou pela internet? É golpe. Então, assim, existe essa crença ainda, né? Aí eu falei com ele assim, eu vou fazer ele tá me convidando para uma reunião, eu vou fazer a reunião online, vou entender o que ele tem para me propor. Aí ele falou assim, me dá o nome da editora que eu vou pesquisar aqui. Então, assim, tem toda uma parte da família mesmo. Sim. Uma resistência, uma descrença quando você manifesta que está acontecendo algo diferente na sua história, na sua vida, uma oportunidade. E as pessoas falam, vai com calma, vai com cuidado. Eu falei, ok, mas se você não tem coragem de avançar e de arriscar, você não sai do lugar. E eu acho que até, assim, se dando a oportunidade de errar. De errar. Né? Claro que com muita consciência. Sim, né? Com todo cuidado. Entendendo que aquele erro não pode te levar para uma situação pior. Mas eu acho que nos dando a oportunidade de repente, escrever algo que não seja tão brilhante como a gente gostaria.
eu lembro de ter sofrido muito, assim, tudo bem, aceitei, vou em frente. E agora, né? Bate aquela aperta do E a síndrome da impostora, né? Sim, Que eu acho que a gente tem que trabalhar muito milhares forte. de mulheres vivem isso, alguns homens também. Eu tenho condições de escrever, mas peraí, eu sou jornalista, como que eu não teria? Mas peraí, será que eu tenho o suficiente? E no fundo, eu acho que, pelo menos para mim, deu um grande orgulho de poder ver que eu superei o desafio e não me achar competente o suficiente para colocar algo como um livro no mundo. Né? E eu acho que esse significado também tem muito valor. Com certeza. Não só o retorno financeiro, mas também ele, obviamente. Mas eu acho que a gente entender que somos capazes e que estamos na vida também para nos testar. E É a crença da capacidade do merecimento que eu acabei de falar, né? De você olhar para a sua história e falar, cara, eu já vivi por tantas coisas, já passei por tantas coisas, que o que eu passei, eu posso contar a outras pessoas e levar a minha experiência, a minha vivência, na forma de um livro, um capítulo de um livro, para que as pessoas também que estejam passando ou que venham a vivenciar essa situação, ela vai encontrar na minha história um significado, como que eu superei essa determinada situação, como se faz no digital, né, no marketing, como que ela se posiciona. E aí, aquela questão de você reconstruir a crença do merecimento e da capacidade. Sim. É muito interessante a forma como isso se dá dentro da gente e a gente conseguir perceber e falar, não, eu mereço sim, eu tenho condições sim, eu sou capaz sim. E aí, quando você realiza, é uma satisfação muito grande, porque você olha para você e fala assim, cara, eu posso. Eu acho que o digital tem esse ponto, assim, as pessoas não se veem muitas vezes valorosas para ensinar algo. Né? Quando, na verdade, todos nós Temos algo habilidade ou capacidade que podemos, de repente, ensinar. Esses dias eu estava vendo um curso digital de carrinhos. Como brincar com o seu filho com carrinhos. Sabe? E aí eu fiquei pensando, no primeiro momento eu falei, nossa, eu não compraria esse curso. Mas depois eu entrei na página de vendas e fui entender que existe público para isso. Tem pais que não sabem brincar disso, não tiveram oportunidade ou não gostam. E aí estão ali aprendendo e o rapaz colocou esse conhecimento do mundo de uma forma muito divertida ali. Então, assim, eu fico pensando quando a gente consegue superar essa crença de que não somos capazes de levar algum conhecimento valoroso para o outro, quanto também isso não nos enriquece, né? E pode, de fato, até nos enriquecer financeiramente. E que, né, nada contra. Nada muito pelo contra. contrário. E assim, olhando para a questão de renda, é um ponto que eu gostaria de colocar, muito importante. A gente vem numa cultura de que você tem que estudar muito, você tem que se formar, pegar um diploma e que você tem que trabalhar, ser empregado de alguma empresa. Você tem que ir para o CLT e ali você tem que trabalhar a sua vida inteira, se aposentar ali, feliz ou infeliz. Porém, o que as pessoas hoje não têm muita consciência é que você pode até seguir nesse caminho, mas que é fundamental você ter outras fontes de renda além dessa principal. E uma das formas de você ter essa fonte de renda extra, trabalhando a seu favor, é o digital. Eu concordo. Você está no seu emprego principal, ali no CLT, cara, isso não impede que você venha desenvolver outras fontes de renda através de infoproduto, através no tempo que você tem livre de você vir para o digital, desenvolver algo dentro das suas mídias sociais. Não se prendam a ter uma única fonte de renda. O ideal é que você tenha de 5 a 7. Olha. Então, por quê? Porque se você vier amanhã ou depois, fazer uma pergunta aqui que a gente gosta muito de fazer para colocar as pessoas para refletir. Se você perder a sua fonte principal de renda hoje, por quanto tempo você conseguiria manter o seu padrão de vida? Por quanto tempo você conseguiria? É uma pergunta extremamente necessária, eu acho, para a gente fazer. E eu diria que pelo tempo inferior ao que eu gostaria.
Então, essa pergunta fica para as pessoas que estão aí em casa nos assistindo, porque é uma pergunta importante para você refletir e buscar outras fontes de renda. De preparar uma reserva financeira. Porque hoje a gente pode estar empregado, amanhã não mais. Hoje a gente está tudo bem, amanhã pode ter uma pandemia. Hoje pode estar tudo bem, amanhã pode ter uma enchente, como teve lá no Rio Grande do Sul. Um problema de saúde. Então, você não ficar limitado a uma única fonte de renda hoje é fundamental. Desenvolvam outras formas de ter renda complementar. E aí eu acho que o digital possibilita você trabalhar de qualquer lugar, muitas vezes, né? Sim, ter essa liberdade geográfica. Que nenhum outro trabalho, em especial agora, já se distanciado da pandemia, o quanto que as empresas estão totalmente voltando para o presencial. Sim. Né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã. E voltando para a questão a pergunta que você me fez, né? Da questão de criar uma esteira de produtos voltados para o digital, onde você coloca o seu conhecimento, empacota e disponibiliza ele através do online para que as pessoas possam ter acesso a ele, é uma forma também da pessoa ter uma renda passiva. Ela criou, ela teve o tempo que ela gastou ali, dedicou a desenvolver aquele infoproduto. A partir do momento que ele coloca numa plataforma para venda, ele está lá na sua vida, tocando o seu emprego principal. E, ao mesmo tempo, o produto está lá no digital, as pessoas estão tendo acesso, estão comprando, e o dinheiro está caindo de forma passiva para ele. Então, as pessoas que querem vir para o digital, elas saberem também pegar o seu conhecimento adquirido, empacotar isso de uma forma ordenada, disponibilizar para venda, é uma forma de você ter uma segunda, uma terceira, uma quarta fonte de renda para complementar aí o seu orçamento. Agora, um ponto. Nem todo mundo entende como fazer isso da melhor maneira, né? Muitas vezes as pessoas trabalham, né, em formatos formais de trabalho, né? CLT, às vezes entende ali de algo muito específico, que tem até uma possibilidade de mercado, mas que precisa de expertises complementares. Marketing, o próprio brand, né? Gerar desejo por aquilo e tudo. Recentemente, conversei com uma pessoa do mundo de pet. Sim. E ela quer construir um produto no digital para um produto profissionalizante. Excelente, ótima ideia. No entanto, como vender esse produto, como ofertá-lo, como gerar desejo por ele, né? E comunicar essa jornada de produção de conteúdo até o seu lançamento, eu acho que são os pontos que destacam esse produto e o tornam um produto realmente significativo, que diferencia esse produto de todos os outros. Sim. Pensa você, atuando como educadora financeira, existem milhares de outros financeiros no Brasil, né? O que você faz para atribuir valor ao seu método, à sua maneira de construir valor a partir do seu produto, é o que vai fazer a diferenciação e vai fazer com que o seu produto seja atrativo para esse mercado. Exatamente, para as pessoas que chegam até você e investem naquele conhecimento. E aí eu acho que a gente chega um pouco em alguns desses pilares, né? De como trabalhar o seu branding da melhor maneira e trazer expertise complementares à sua para fazer essa colagem e essa entrega. Exato. Tem um investimento, tanto em si, em termos de conhecimento, quanto também de ter essa estrutura, essa infraestrutura te apoiando e te dando esse suporte. Porque ninguém nasceu sabendo tudo. Geralmente expertise, você conhece muito da área que você atua, seu core business. Você vai precisar, de fato, ter pessoas voltadas aí para o digital, cada uma na sua área, te dando esse apoio, essa orientação, esse suporte para que o seu produto seja empacotado e seja direcionado na forma de venda, agregando valor ao público que você quer atingir. Então, isso também demanda um certo tempo e um investimento também até financeiro. Não só investimento em você em termos de conhecimento, mas também da sua equipe e na construção desse produto, desse infoproduto em si. Mas que vale a pena. É um investimento inicial que, se tudo tiver bem organizado, cara, ele vai estar ali no perpétuo te trazendo recursos como uma fonte de renda extra. Eu acho que faz muito sentido e foi bem
o nosso papo com esse cliente, né? Aqui na Diesel a gente grava o produto, a gente apoia esse profissional, esse negócio a criar essa aula de uma maneira que seja mais interessante para aquele público, de uma maneira didática, né? Porque eu acho que isso é importante. Exato. Né? Baseado na andragogia, porque ensinar Pessoas adultas é diferente de ensinar, né, crianças. Então, a gente tem aí um método, um acompanhamento técnico, mas também esse abraço, né? Para abraçar esse projeto. Dar todo esse suporte que a pessoa precisa para ela construir essa jornada dela de fazer esse infoproduto e chegar com esse infoproduto para o mercado. Exatamente, porque só criar o produto não é garantia. Uhum. A garantia é você fazer ele com um esmero, né? Um produto que tenha uma modularização adequada, que tenha uma estratégia de conteúdo interessante, que faça esse profissional sair do ponto A para o ponto B, né? Que faça ele terminar o curso, se certificar e, enfim, se tornar também um referenciador daquele curso. Olha, eu fiz um curso, eu gostei, faço também. Então, eu acho que para tudo isso você tem que também ter bons parceiros. Com certeza, é fundamental. Quando que ia chegar e gravar? É isso, mas se você precisar de uma estratégia mais robusta, de pensar, eu acho que esse é o grande diferencial. Exatamente. É o que faz, porque assim, criar por criar, qualquer um cria. Mas como que você cria de uma forma estruturada, com um diferencial que realmente vai chegar no mercado e vai trazer um impacto? Em especial quando é o seu primeiro produto. Sim. Né? É claro que muitas vezes a gente não tem todos os recursos, mas gravar com qualidade, né? Entregar uma mensagem cadenciada, sim, né? Fazer uma comunicação de pré-lançamento, né? De aquecimento ali, que tem intencionalidade, que atribua valor para que as pessoas lá, quando você lançar, nem achem caro, achem. Nossa, você atribuiu tanto valor antes que ela na frente ela tá achando assim maravilhosa, é uma oportunidade. É uma oportunidade e eu quero abraçar essa oportunidade. Vou comprar esse curso. Então, assim, é um construir, né, de forma gradativa, mas com sustentabilidade. E eu acho que tem aí um ponto que a gente estava até falando um pouquinho antes, que é a construção da autoridade. Exato. Né? E queria que você trouxesse um pouquinho de como que é esse ponto da sua jornada, de como construir autoridade para que você pare de negociar preço e se enxergue exato a partir do seu trabalho. Essa questão da diferenciação do preço para o valor, cara, ela é muito importante. É uma evolução gradativa que você vem construindo na linha do tempo. O ano passado, eu comecei a trabalhar mais fortemente essa questão da autoridade, porque eu fiquei 2 anos paralisada com o meu Instagram. Quando eu decidi voltar, eu falei assim, eu preciso agora começar gradativamente e depois pegar... Porque assim, você começa a subir, você vai com uma velocidade lenta e depois você começa a pegar mais impulso para acelerar. E eu vim devagar e depois eu falei, cara, vai chegar num momento que eu vou precisar acelerar. Quando que eu vou começar a acelerar? Quando eu estiver perto do lançamento do livro. Porque, querendo ou não, você, a partir do momento que você começa a ser enxergada pelo público externo, pessoas que você não conhece, que não é da sua linha ali próxima, você percebe que você já está começando a atingir um público que está vendo valor no seu trabalho. Isso aconteceu quando? Quando vieram bater na minha porta me convidando para escrever sobre a minha história, me deu liberdade. Você pode escrever sobre qualquer coisa que você queira. A minha revista está aberta para você. Falei, caraca, beleza. Aí eu parei para pensar e eu falei assim, gente, mas eu nunca escrevi a questão, né? Falei assim, como é que vai ser isso? Parei na frente do computador e comecei a pensar o que escrever que pudesse, de fato, gerar valor para as mulheres que estariam lendo a minha história, né? Sim. Então, naquele momento eu falei, Flávia, você agora vai começar a criar autoridade, porque estão te dando uma abertura de você falar para um público que você desconhece. Olha a responsabilidade. Então, naquele momento, eu falei assim, agora eu vou começar a subir a montanha. Eu vou de forma devagar, porque eu ainda não tenho muito fôlego. Mas eu vou pegando resistência à medida que eu for subindo, e assim eu vou chegar no topo, aonde eu quero chegar devagar, mas eu vou com consistência e com muita sabedoria.
E ali eu comecei a escrever para a revista. Quando foi para escrever o livro também, eu falei, cara, o que eu vou trazer em termos de mentalidade? O que a Flávia pensa? Como que a Flávia conduziu a história dela? Qual foi o diferencial da mente da Flávia para ela levar e contribuir para esse público que vai adquirir esse livro? E assim a gente começa gradativamente a construir a autoridade, porque você começa a trazer a sua essência, o que você pensa, quem você é. E a questão do branding, eu falei, eu preciso também chegar trazendo a minha essência, mas também trazendo um visual que traga autoridade para o que eu faço. Então eu contratei uma profissional que ela veio analisando os meus arquétipos, a minha personalidade. Em cima disso, ela me ajudou a definir minha paleta de cores, como que seria ali o meu perfil, a minha bio, como que seria o meu feed, porque meu universo visual. Contratei uma outra pessoa na sequência para fazer a minha identidade, da minha marca. Até então eu era AD.investimentos, que era um Instagram. E eu cheguei num momento que eu falei assim, que eu fui questionada, né? Por que não usar o meu nome? E eu estava com uma dificuldade de criar meu site muito grande, de falar sobre a AD.investimentos. Porque a AD, ela surgiu na mesa, na copa da minha casa, meu pai sentado numa ponta, o ex-marido sentado na outra, e eu sem saber que nome que eu dava ali para o Instagram. E meu pai pegou e falou assim, coloca Alves Dávila Investimentos, o A de Alves, que é do meu pai, o D do ex-marido. E eu falei, tá bom, só que quem que mexia com investimentos? Era eu. O nome estava vindo o nome deles. Mas naquele momento, cara, eu não tinha consciência. Sim. Coloquei o nome do Instagram, AD.investimentos, o A e D.investimentos, e ficou por muito tempo. Quando foi esse ano, eu fui questionada, porque eu estava tentando escrever, descrever a proposta do meu site e eu não conseguia, eu estava bloqueada, porque eu estava num processo de divórcio e porque meu pai havia falecido. Então eu não conseguia escrever a história. E eu estava postergando isso, procrastinando e ao mesmo tempo eu me cobrando porque eu não conseguia escrever. E aí a minha estrategista falou assim, Flávia, vamos conversar a respeito disso? Vamos entender o porquê que você não está conseguindo escrever sobre a história da AD.investimentos. E aí eu comecei a contar para ela de onde surgiu o nome. E ela virou para mim e falou assim, repete, que eu vou te fazer uma pergunta. Não. O porquê que o nome do seu Instagram é o nome dos 2 homens que já não estão mais na sua vida? Olha que coisa. Aí voltamos a... Ali para mim, eu travei. Foi uma crise de identidade. De identidade. Né? Eu travei e falei para ela assim, não sei. Ela falou assim, Flávia, nós estamos falando de você. A investidora é você. A educadora financeira é você. A palestrante é você. A escritora é você. Por que que você traz o nome de 2 pessoas que não estão mais na sua existência, na existência da sua vida? Como ser simbólico, né, de serem 2 homens. Que está muito presente na nossa história. Na nossa história. De muitas mulheres, inclusive pessoas que escreveram contos maravilhosos e que tinham cognomes masculinos. E nesse momento, ela virou para mim e falou assim, você está entendendo por que você não está conseguindo escrever a história do seu site? Cara, aquilo para mim soou como uma bomba na minha cabeça. Eu não conseguia entender o porquê. O triplex inteiro... Dividiu esse PTU. Sim. Você saiu de lá com ele assim, pronto para pagar. Pronto para pagar. E aí eu fui dormir, cara, aquilo ecoando dentro de mim. E eu amanheci de manhã, passei uma mensagem para ela no WhatsApp e falei assim, Simone, vamos alterar minha bio. Eu preciso tirar o meta lá, porque estava bloqueado. Eu falei assim, acho que leva quase 15 dias para conseguir alterar o nome do Instagram. Mas eu quero colocar Flávia Alves Investimentos. Vamos colocar a minha marca, o meu nome, a investidora, a mentora, a educadora, a escritora sou eu. E eu assumo o meu papel e o meu protagonismo na minha própria história. Eu acho que esse certamente foi um ponto que acelerou seus negócios. Sim.
Porque... E é isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar o que você percebe na sua jornada que aceleraram os seus resultados. Mas eu acho que se tornar protagonista da nossa própria história, pessoal e profissional, sempre será um acelerador, né? Porque é quando a gente... E um divisor de águas. Porque até ali eu vinha meio que bloqueada, não entendendo muito bem o porquê que a coisa não estava fluindo do jeito que eu queria. E nesse momento, cara, foi como... eu preciso dar o meu nome, a minha marca, eu preciso mudar o meu Instagram, eu preciso abrir o meu CNPJ com o meu nome. E os meus produtos que eu vier a criar de agora em diante serão com a marca Flávia Alves Investimentos. Eu vou patentear a minha marca. E ali eu falei, não, de agora em diante eu assumo quem eu realmente sou. Muito potente, né? O empreendedorismo feminino, ele é muitas vezes carregado de muito simbolismo, né? Porque não é só sobre independência financeira, é sobre independência emocional, sobretudo. Exato. É sobre você enxergar em você o seu valor, para além de todos aqueles que contribuíram, mas com o seu devido mérito, né? Exato. Devida competência, participação, habilidade, entrega, né? E você saber que se você é a sua própria marca, você deve investir em você. Exato. Quando a gente investe em nós, o outro investe em nós também. Porque é aquilo, é você reconhecendo em si próprio o seu valor. Porque enquanto você não faz isso, o outro também não vai fazer. A partir do momento que você se empodera de quem você realmente é, do valor que você tem e o quanto que você tem condições de impactar a vida do outro através da sua própria vida, as pessoas começam a te ver de outra forma. Começam a te reconhecer e reconhecer valor no trabalho que você faz. Sou fã dessa filosofia de vida, né? Porque eu acho que... E a gente demora um tempo para se apropriar dessa verdade. É um amadurecimento. É um olhar para dentro de si, buscar esse autoconhecimento. Porque a gente vem ao longo da vida passando por tantas coisas que você se perde em si mesmo muitas vezes. Você para de se reconhecer. Então é você olhar e se reconhecer como sendo a pessoa que realmente está criando algo, que quer impactar a vida do outro. E por que não você se apropriar de quem você realmente é? Essa é a melhor pergunta que deixaremos aqui para vocês. Por que não se apropriar de quem você realmente é e colher os frutos disso? Exato. Porque após esse momento, você pode ter certeza que os frutos vão vir. Eu acho que são frutos mais alinhados aos nossos desejos. Sim. E não aquilo que a vida traz, porque fizemos, porque fomos condicionados a fazer, né? Em especial, as mulheres têm tanto disso, né? Então, assim, quando você olha para você e fala, opa, não é essa rota aqui, e reconstrói, de alguma maneira você está fazendo coisas diferentes, os resultados serão diferentes. Quando a gente fala de experiência de cliente, vamos lá. Aqui. A gente sabe hoje, né, que uma das coisas mais importantes para as empresas é pensar a experiência, a jornada desse cliente, para que ele se torne recorrente, para que ele indique essa marca, para que ele se torne fã dessa marca. Eu acho que não é diferente quando a gente tem um produto no digital. Sim. E aí eu queria entender um pouquinho de como você pensa essa jornada do seu mentorado, aluno, né, da pessoa que te contrata, que busca informações, de modo a mantê-la na sua esteira de produto, gerando valor para ela, para o seu trabalho. Assim. Como que você pensa esses pontos, sabe? Eu entendo que a partir do seu método, e certamente tem outros hacks aí que eu queria que você compartilhasse para ele. Eu venho trabalhando muito essa questão de criar essa jornada, né? De trazer a pessoa do nível de consciência que ela tem, que pode ser, cara, totalmente endividada, não tenho conhecimento financeiro quase nenhum, eu vou na tentativa e erro e tenho mais errado na minha vida financeira do que acertado. E trazer essa pessoa a um nível de prosperidade e abundância na vida dela, de uma forma mais estável e sustentável. Porque não adianta eu falar para a pessoa... Quando eu comecei com mentoria de investimentos. E naquele momento eu falei assim, cara, é o conhecimento que eu tenho hoje, que eu apliquei, e eu vou focar mais nessa linha
enquanto educadora financeira, ensinar a pessoa a investir. Só que eu percebi o seguinte, eu estava ensinando a pessoa a investir por qual motivo? Ela vendeu um imóvel, está com o dinheiro na mão, quer investir esse dinheiro no mercado de capitais. Ela herdou uma herança, está com esse dinheiro, quer investir e tal. Só que a pessoa ela não tinha a educação financeira, do comportamento. Ela pulou uma grande etapa. Ela pulou uma grande etapa. E eu comecei a perceber que somente ensinar essa pessoa a investir na Bolsa de Valores não estava sendo o suficiente. Porque ela estava ganhando de um lado, estava perdendo do outro, porque ela não tem a organização na vida nem no comportamento. E quando o meu pai veio a falecer, ele veio, em meio à pandemia de Covid, ele veio a falecer endividado. E a gente só foi saber depois do falecimento dele. Isso me impactou tremendamente, porque em momento algum ele trouxe a situação dele para mim, para o meu irmão. E a gente teve que sanar essas dívidas dele com o mercado, com os amigos que haviam pego recursos para ele. Isso me fez refletir muito, porque já viu aquilo, casa de ferreiro, espeta de pau. E eu falei, poxa, eu como uma educadora financeira, meu pai tinha toda a liberdade de vir até mim e expor a situação dele, pedir ajuda, pedir recurso, e ele foi pedir para terceiros. Pessoas pegaram dinheiro em banco emprestado para ele, e ele não trouxe essa situação nem para mim, nem para o meu irmão. E aí ficou para a gente ter que acertar com essas pessoas. Então, isso me fez refletir e voltar a estudar e entender esse comportamento. Então, quando eu me tornei terapeuta do comportamento financeiro, foi muito em virtude dessa situação familiar que se instaurou na minha vida. E eu falei, não adianta eu só ensinar a investir. Eu preciso ensinar as pessoas a terem um comportamento, senão o que eu ensino não tem efetividade na vida da pessoa, não vai ser eficaz. E aí eu venho trabalhando em desenvolver produtos. Não é dar o peixe, né? Não é dar o peixe, eu preciso ensinar a pescar, eu preciso educar essa pessoa. Ensinar como que ela pega na vara. Quando ela pega o anzol, ela vai lá e pega a minhoquinha e coloca no anzol, lança. A paciência que ela tem que ter do pescador de ficar ali horas a fio até que o peixe venha. Então, essa trajetória é uma jornada. E uma jornada de também autoconhecimento e autorresponsabilidade. Porque as pessoas, elas têm muito daquilo de atribuir responsabilidade ao outro, mas nunca a ela. Todo mundo é responsável pelo fracasso e pela infelicidade da vida dela, menos ela. O governo tem culpa dela estar endividada, do país estar assim, do país estar caçado. Porque minha família não me ajuda financeiramente. Porque eu não tive um pontapé inicial quando eu iniciei. Quando eu casei, eu não tive a ajuda dos meus pais para adquirir meu primeiro imóvel e tal. Então, ou seja, as pessoas elas acham que os outros têm responsabilidade sobre a vida dela. Mas ela não assume a sua própria responsabilidade sobre as decisões que ela tomou financeiramente que trouxe ela até esse momento numa vida de escassez ou num fracasso financeiro. É mais fácil culpar o outro. Então, nessa jornada, a gente vai trabalhar muito essa questão de olhar para dentro de si. De assumir as suas responsabilidades financeiras, de entender aquilo que te trava, de entender o que é o autoconhecimento. Quais são suas crenças, ressignificar essas crenças, reorganizar a sua vida. Quais são seus sonhos? Vamos identificar quais são seus sonhos de curto, médio e longo prazo. Antes de você pagar as suas despesas dentro do seu orçamento financeiro, nós vamos pagar você. Os seus sonhos vêm em primeiro lugar. Nós vamos reorganizar essa sua forma de pensar, porque o enriquecimento, ele não vem de fora para dentro. Ele vem de dentro para fora. Então, trabalhar a sua mentalidade, ela é fundamental. A gente começa isso. O primeiro produto da minha jornada é o livro Enriqueça a Mente. Olha, que é a forma por etapa, exato, né? O estágio dessa persona, porque a persona é uma só. Isso. Ela começa, a depender se ela já tem um comportamento adequado, precisa pensar em outras ações para fazer o seu dinheiro trabalhar mais por ela, ela vai entrar em outros estágios. E você vai criando ali produtos para ela nessa evolução. Primeiro é o livro Enriqueça a Mente. Depois do livro Enriqueça a Mente, ela vem para a terapia do comportamento financeiro. Então, ou seja, eu tenho um produto, depois eu tenho um serviço. Nós vamos olhar para isso. Produto físico. Nós vamos, em paralelo, trabalhar com a terapia do comportamento financeiro. Em paralelo, ela tem o produto físico, que é o curso Destrave Suas Finanças.
Depois disso, a gente vai migrar gradativamente. Aqui no Destrave as Suas Finanças, ela já pode também, em paralelo, estar absorvendo o conteúdo do livro DNA Financeiro que vai ser lançado semana que vem, que é uma bíblia que vai de A a Z falando de finanças. Temos vários coautores ali junto comigo, falando de várias situações voltadas para a área financeira da pessoa. Qualquer que seja a dificuldade que ela esteja passando no momento, ela vai pegar esse livro e ela vai conseguir se localizar ali e ter uma orientação de um dos educadores financeiros para aquela realidade que ela está vivendo. Terminando esse curso de Destrave a Finança, eu levo ela até o momento de investir e criar a reserva financeira, investindo no Tesouro Direto. Fechou essa trilha, ela vem para a mentoria que eu ainda vou criar, que é uma mentoria em grupo de investimento no mercado de capitais. Ela vem para a renda variável. Nós vamos investir em fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos e outros tipos de investimentos hoje que trazem uma rentabilidade, mas com toda a segurança para compor esse portfólio para ela como investidor iniciante. Ela vai ter o meu acompanhamento, apesar da mentoria ser em grupo, ela vai ter o meu acompanhamento individual, porque cada pessoa desse grupo, ela vai ter uma realidade financeira que não vai ser exposta. Sim. Nós vamos tratar na individualidade, caso a caso, mas o que é de conhecimento geral vai ser dado para elas de uma forma empacotada e retroalimentada, trazendo informações do mercado financeiro. Uma mentoria cíclica. Uma mentoria cíclica. E assim... Você pensa em colocar hot seats? Sim. Em todos os cursos tem esse hot seat, esses encontros comigo, onde a gente vai estar acompanhando, tirando dúvidas, dando todo o suporte. Porque mentoria é isso. Não é você simplesmente colocar um produto lá na plataforma digital e deixar a pessoa se virar. É ela ter livre acesso a esse mentor e esse mentor acompanhar ela por um determinado período de tempo. No caso aqui dessa parte de investimentos, eu vou acompanhar essa pessoa até o momento da crise. Porque o que diferencia um investidor é a mentalidade. E essa mentalidade, nós vamos estar trabalhando nessa mentalidade desse investidor iniciante, trazendo ele para uma mentalidade de investidor inteligente e esperar com ele a próxima crise do mercado financeiro. Ele não estará sozinho, ele estará comigo. Eu passarei por ela junto com ele, dando todo o suporte para que ele tenha êxito e que ele mesmo tenha autonomia de gerir a sua carteira de investimentos. Eu não tenho intenção de manter ninguém grudado a mim, mas de dar autonomia para essa pessoa. Construir inteligência. Porque a partir do momento que ela passar pela primeira crise, ela vai ver que ela consegue passar por qualquer outra. Por quê? Porque a mentalidade dela, enquanto investidor, está bem definida, ela sabe muito bem quais são os produtos que ela tem em carteira, ela está ali vivendo e já vendo a renda dela crescer gradativamente, é só questão de fazer gestão da própria carteira, ou seja, ela mesma cuida do dinheiro dela. É essa autonomia financeira que eu entrego na minha mentoria e que é o meu diferencial em relação a outros educadores que tem por aí. Interessante, porque isso também neutraliza a ação de diversos corretores, né, que muitas vezes cobram para fazer esse trabalho. Sim. E nem sempre entregam valor. Exato. Eu já... Tem vários assessores de investimento, corretoras por aí, gerentes de banco, que tem ali por trás, é o trabalho deles, mas tem um conflito de interesse, porque eles também precisam ganhar e querem ganhar. Sim. Né? Só que muitas vezes eles ofertam para os seus clientes produtos que não são bons para a carteira do cliente. Mas são bons para as suas comissões. E o cliente, por ser totalmente leigo nessa parte de produtos financeiros, cara, ele acha que está fazendo um bom negócio. Eu falo por mim, porque por muitos anos eu fui enganada e investi em produtos financeiros que, para mim, só perdi dinheiro. Não me deu retorno financeiro. Deu para a instituição que estava me ofertando, mas para mim não. E é justamente esse conhecimento que eu trago para o meu cliente, que ele tenha essa autonomia e esse conhecimento dos produtos que são ofertados no mercado, para que ele saiba tomar decisão e mitigar os riscos. Porque investimento tem riscos. Claro. Qualquer coisa que você vai fazer hoje em termos de investimento, tem um risco. Uns menos, outros mais, mas o risco ele há. E como eu faço para mitigar esses riscos, para que eu tenha uma rentabilidade maior, uma renda maior, sem que eu perca recursos financeiros. É esse conhecimento que eu trago para o cliente. Perfeito. E esse ano você lança novos produtos dentro dessa jornada que você trouxe? Isso. Semana que vem eu vou estar lançando o DNA Financeiro lá em Alphaville, que é o segundo livro em coautoria. Tem um terceiro livro já programado para novembro desse ano.
E a mentoria de investimentos que eu quero soltar no segundo semestre também. Então, para esse ano, para o segundo semestre, tem esses 2 produtos aí já para serem trabalhados. E como que hoje, Flávia, é a sua equipe de trabalho, assim, as pessoas que se associam a esse trabalho para fazer acontecer junto de você, até para que as pessoas desmitifiquem essa ideia de que você consegue fazer tudo, né? Em algum momento, a gente precisa começar a delegar, a terceirizar partes para que a gente possa investir no nosso talento, né? Exato. É fundamental, gente, você saber delegar. Isso exige um pouco de liderança, sim. Muitas pessoas têm essa dificuldade em liderar e delegar. Porque tem pessoas que são muito controladoras e quer estar jogando em todos os campos, né? Todos os pontos do campo, ela quer estar jogando e tendo controle. Chega um momento que você precisa realmente confiar nas pessoas que você traz para trabalhar com você e fazer a gestão tanto do conteúdo, das atividades, quanto das entregas delas, para que você consiga focar naquilo que é o seu conhecimento. No meu caso, eu preciso ter tempo para dedicar para os meus clientes, seja na mentoria, seja na terapia, na consultoria, né, na prestação de serviço externo, que eu tenho que ir na casa do meu cliente, acompanhar como que ele está se organizando financeiramente, fazendo palestras, ou seja, chega um momento que eu não consigo estar fazendo a gestão do meu feed, do meu Instagram, do meu Facebook, do TikTok, do YouTube. Cara, eu preciso delegar para quem sabe fazer isso. Sim. As minhas postagens, eu acompanho, eu falo qual que é o tema e tal, mas eu preciso confiar que vai ter uma pessoa trabalhando na arte que vai ser publicada, me auxiliando ali, como é que eu conduzo. Quando eu recebo o cliente que se interessou por uma postagem e vem no meu WhatsApp ou vem ali no direct fazendo uma mensagem, falando que quer conversar, eu não consigo ficar ali o tempo todo dedicado olhando. Eu olho, às vezes eu respondo, mas quando eu estou em atividade externa, eu preciso ter alguém olhando para não deixar o meu cliente muito tempo esperando uma resposta. Então eu preciso de um suporte nessa área também. Cara, eu vou lançar um novo produto, quero estruturar esse produto. Eu preciso de ter a pessoa da estratégia me dando esse suporte e me ajudando. Eu preciso gravar esse produto, eu preciso de ter esse apoio técnico também, me dando esse suporte para poder gravar, estruturar esse produto, roteiro, qualidade, edição, né? Plataformas que possam receber esse produto já pronto, elaborado. Então, tem toda uma equipe. Cara, eu vou fazer o lançamento, preciso de ter a página para poder fazer esse lançamento, página de captura, página de venda. Preciso ter um profissional trabalhando nessa área. Preciso colocar para divulgar tráfego pago. Preciso ter um profissional. Então, ter essa equipe para te atender com qualidade é fundamental para que você tenha êxito também. E isso tem investimento. Então, você precisa se organizar também para poder fazer isso acontecer e colocar a sua marca no mundo. Muito bem. Bom, vamos caminhando para o fim. E eu queria te perguntar uma última coisa assim, que eu acho que faz muita diferença, que eu vejo na hora de profissionais que decidem protagonizar, né, o seu trabalho dentro das redes, mas não só nelas, também no offline, né? Comunicando a sua jornada, comunicando a sua oferta para o mundo. Sim. Eu percebo que muita gente se espelha em outros profissionais e às vezes até copiam esses tipos de conteúdo, em especial essa modinha do TikTok, né? Não que o TikTok seja uma modinha, mas que existem nele várias modinhas, né? E eu acho que as pessoas às vezes se perdem um pouco nessa questão da identidade, né? Eu queria entender para você como que foi você entender qual é a sua identidade, o que nela, né, tem que estar exposto dentro do seu conteúdo, dentro da sua abordagem com as pessoas que precisam do seu recurso intelectual, né, para se desenvolverem. Pensando aí para apoiar os nossos ouvintes a pensar as suas próprias marcas dentro dos seus negócios, né? E como que é? Porque eu imagino que também não seja algo simples. Você precisa ir ali tomando atitudes, ações, comunicando, se desenvolvendo, para que as pessoas saibam quem é a Flávia e o porquê a Flávia entrega melhor isso do que outras pessoas. Olha, eu digo que é um
se autoconhecer, porque você precisa vir para o digital com autenticidade. O que vai fazer a diferença é você mostrar quem realmente é você e para o que você veio. Quais são seus valores, quais são seus princípios. Quando as pessoas começam a se identificar com você e com a sua história, com o que você vem trazendo de valor dentro do que você se propôs a fazer, no meu caso, é a questão da educação financeira. Por quê? Porque eu tive isso dentro de mim desde a infância, mas foi algo que... foi sua mãe, foi seu pai que te ensinou. Não, eles me influenciaram sim. Mas foi algo que foi muito mais desenvolvido pela minha própria intuição e que eu fui aplicando na minha vida ao longo da minha trajetória e que me trouxe até aqui, a conseguir me organizar financeiramente a ponto de me aposentar aos 45 anos, de aprender a investir, sempre buscando conhecimento, sempre investindo no estudo, sempre investindo na Flávia. Eu falo que a minha maior riqueza é a minha mente. O poder da minha mente de me reinventar e me reestruturar o tempo todo, cara, a minha mente não para, nem para dormir. Então, me representa. Investir em mim mesmo e no meu autoconhecimento me faz buscar a minha essência. E a partir do momento que eu me encontro enquanto essência, eu consigo transbordar quem eu sou para o outro e para o mundo. E é o que eu venho fazendo. Quando eu falo, Flávia, você está construindo a sua autoridade, você está construindo a sua imagem. Cara, eu estou tirando de dentro de mim quem eu realmente sou para expor para o próximo. O conhecimento que eu vim ao longo dos anos adquirindo dessa vida ou de outras, mas que está aqui dentro de mim e que reverbera, eu quero transbordar e levar ao outro. É o transformar vidas através da minha própria vida. Eu não ensino para as pessoas, dentro da minha mentoria, aquilo que eu não apliquei na minha vida. Sim. O que deu certo para mim é o que eu vou te ensinar. Eu vou encurtar o caminho para você, porque eu já tive uma longa trajetória para chegar até aqui. Eu já tive tombos, nem sempre foram... as coisas aconteceram a contento e eu tive sucesso. Eu tive situações, sim, ruins na minha vida. Mas isso não me paralisou. Isso só me fez levantar, sacudir a poeira e seguir em frente e buscar uma solução para aquela situação. Então, hoje, ao invés de você ter seus próprios tombos, eu vou te encurtar o caminho nessa trajetória financeira, porque eu já trilhei uma jornada e que eu tive sucesso e que eu trago para você de forma empacotada os 5 anos que eu levei para ter êxito na bolsa, você não vai ter. Sim. A carteira está construída, eu tenho a carteira, e é essa carteira que eu vou te apresentar em termos de portfólio. Não vou te dizer quais são os ativos, eu vou te deixar escolher, mas dentre os ativos que eu vou te mostrar, você pode ter certeza que a renda vai chegar. É interessante ver você falando que dentre todas as pessoas que eu percebo que ficam ricas ensinando, vendendo curso que ensinam a enriquecer, né? Eu acredito que as que dão verdadeiramente certo são aquelas que são seus próprios avatares transformados, né? Exato. Que transicionaram, que passaram verdadeiramente por aquilo. Por uma transformação de vida. Erraram, acertaram e que entenderam que existem caminhos mais simples que podem ser propagados, difundidos através do digital também. Exato. Né? E aí, eu queria te perguntar, a gente falou em algum momento de sonhos, né, durante o podcast, porque eu acho que os sonhos realmente são aqueles que nos motivam, né, e é uma coisa muito única, cada um tem o seu, né? E eu queria te perguntar quais são os sonhos da Flávia dentro do digital, mas não só nele. Olha, o meu sonho hoje é realmente levar essa verdade que liberta, que transforma e que cura. É um propósito que eu falo que é de alma, que reverbera no meu coração. E ano retrasado, eu tive uma experiência, né, de saúde e que eu quase morri. Então, quando você vai para uma mesa de cirurgia e que você vê a sua história se passar, você olha e fala assim, se eu sair dessa, eu quero fazer tudo que eu não fiz até hoje de uma forma diferente. E quando eu saí dali, eu falei, cara, eu vou mudar a minha história. Eu tive uma nova chance e eu vou fazer diferente.
E um dos meus sonhos do Fazer Diferente é realmente disseminar a educação do comportamento financeiro e transformar a vida das pessoas. Porque o que eu passei com a situação do meu pai, na minha família, eu não desejo para ninguém. Então, quantos arrimos de família, quantos homens que estão aí sofrendo em silêncio, calados, passando por situação financeira como o meu pai passou. São empreendedores, são donos de empresas, são empregados do CLT, mas que estão dentro de grandes instituições e passando por dificuldade financeira, mas não falam a respeito. O meu pai morreu agoniado, sabendo da situação que ele estava deixando. Então, eu levanto essa bandeira da educação financeira com esse propósito, de transformar vidas. E é um belo propósito. É um sonho de que minha voz ecoe aos 4 cantos desse mundo. Aonde tiver um brasileiro trabalhando pelo dinheiro, eu quero levar essa verdade que transforma, de como colocar o dinheiro a trabalhar por você. Não quer dizer que você vai parar de trabalhar, mas você vai fazer aquilo que você ama, você vai ter paz de espírito de deitar a cabeça no travesseiro e você vai ver o seu dinheiro se multiplicar a seu favor através dos juros compostos, e não os juros compostos absurdos, levando a sua paz, a sua saúde e destruindo a sua família. E como é potente, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, que as mulheres que são livres têm o dever de libertar as outras, né? Sim. Que a gente possa levar essa mensagem cada vez mais. Que assim seja. Bom, vamos terminar nesse episódio maravilhoso. Eu agradeço. O mercado financeiro é algo que eu sempre tive muito interesse. Já trabalhei com fundos, mas sempre na área de comunicação, já trabalhei em banco também, na área de marketing. E eu percebo claramente, né, o quanto a mentalidade faz toda a diferença para pensar o seu planejamento de uma vida. Sim. Então, mas aprendi, sobretudo, mesmo tendo essa mentalidade, aprendi bastante aqui, espero que vocês daí também. Quero deixar alguns recadinhos assim, para vocês seguirem a Diesel no Instagram, Diesel Studio. A Flávia também, Flávia Alves Investimentos, que ela produz um conteúdo de valor lá. E vai ter livro lançando daqui a pouco. Sim. Tem mentoria cíclica, tem livro no segundo semestre, tem muita coisa acontecendo, né, Flávia? Exato. Convido vocês a entrarem lá no meu Instagram, @FlaviaAlvesInvestimentos. Estamos ali sempre com conteúdos de valor, gratuitos. E para aqueles que querem investir em si e no seu autodesenvolvimento, temos os produtos também lá no link da bio. Será um prazer tê-los também em mentoria. Podem contar comigo. Bora crescer e evoluir juntos. Mesmo. E se vocês quiserem sugerir outros profissionais também que vocês acreditam que possam estar aqui conversando com a gente, não deixem de comentar, né? Lá pode ser no Instagram ou no YouTube, não deixem de seguir o YouTube. E Flávia, foi um prazer. Quer dizer, tudo meu. Obrigada por você ter vindo de tão longe para conversar com a gente e para falar não só sobre finanças, mas também sobre como empreender, né? No digital, os desafios. Os desafios e do qual essa missão para você ela é importante e ela faz com que você consiga superar todos esses pontos dessa jornada digital que a gente sabe que não são fáceis, mas que são possíveis. São possíveis e a gente não pode desistir jamais. A gente supera esses desafios e seguimos em frente. Isso mesmo. Eu espero que um dia você volte para contar os novos resultados dessa carreira. Com certeza. Vai ser um prazer e eu agradeço por me receber aqui. Obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, gente.